Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Assombrades! Tio Spook aqui novamente. Cadê meus cabelos? Sumiu! Olha, eu vou contar uma novidade pra vocês, mas só pra vocês, hein? Tio Spook tá pedalando todos os dias. Eu estou fazendo entre 30 a 40 quilômetros por dia de bike. Então não adianta ter o cabelão, porque fica tudo escorrido na minha cara e eu não gosto. Então eu tenho pedalado 30, 40 km por dia, só bicicleta, só fritando na bike. Eu espero que isso funcione, não é mesmo? É por causa do Covid, né? Então eu tive Covid e meu pulmão ficou todo enfunhanhado. E fazendo esses exercícios aeróbicos eu consigo fortalecer o sistema cardiorrespiratório e também forçar um pouquinho o pulmão, né? Então, mas dá para pedalar num nível muito elevado ali, legal, fritando, tá? São mais ou menos 1.500 calorias por dia que eu perco nesta brincadeira. 1.500 por dia. Daqui a pouco eu tô fazendo as aulas de body pump lá. Brincadeira. Vamos lá, vamos continuar a análise dos 3 macaquitos. Não olho, não vejo, não escuto. Tá legal. Tá legal. Eu gostei, achei legal. Achei que dá pra gente continuar essa análise. E vamos ver o que tá acontecendo na casa desses rapazes, dessas moçoilas, desses meninos. Eu acho que eu devia botar esse roto pra fora. Olha que legal as imagens, o Beetle. Nossa. Porra, parabéns, os caras são top, hein? Exploring Houghton Places. Ah, bonequinha. Essas bonecas, ó, o truquezinho é muito legal. Esse tipo de boneca, ela reage à temperatura. As bonecas antigas, feitas daqueles plástico mesmo, quando a temperatura esquentava, o plástico dilatava. Então a boneca está sentada, ela faz esses movimentos por causa da dilatação do plástico e, obviamente, sobre o calor. Então, tudo que incide calor, muito calor ou muito frio, ele tende a agir. Aquele plástico daquelas bonecas antigas fazia isso. Então, gera essa impressão de que a boneca está se mexendo. Não é. É que, obviamente, o plástico ele reage às altas temperaturas, então ele dilata. Então, ele tende a mexer. É normal a gente achar que é o demônio que está mexendo a boneca, mas não é, é a temperatura. Hunting Purgatory. They were all shooken up in their own way. The father was, for a non-believer, O pai é um não acreditador, não acredita nisso. Geralmente todo católico, tossi. Geralmente todas aquelas pessoas que são protestantes ou realmente possuem essas vertentes da igreja, eles não acreditam muito em espíritos, eles acreditam em um Deus e acabou, morreu a história, não tem nada além disso. Beleza, faz parte da crença deles, mas também não vai falar mal da crença dos outros, beleza? Vocês não vão falar mal da sua, né? Mas, de novo, daquele não acredita, ele tem a crença dele lá, pode partir para um ser cético dentro da questão espiritual, mas ter ali a crença no seu Deus e acabou, morreu a história, tá? was totally sold on whatever was going on there. For the wife, she was scared for her son, and for the son, he clearly was not sleeping well. He wasn't sleeping well. He was getting cold. It was just like the whole family was in disarray over this house that actually doesn't look scary at all. Não, isso aí não tem nada. Lights Out é um belo filme, recomendo que assistam. You know, it's crazy, like, being back in here now, after... Não precisa apagar todas as luzes assim, pode deixar uma meia luz. Being here in the daytime, because you just get, like, a whole different vibe walking into a place at night. Ah, claro, né? Ah, não, porque quando a gente anda num ambiente desse à noite, muda completamente a vibe. Claro que muda, né? Você fica com medo do desconhecido, você não sabe o que pode vir a acontecer, né? Mas a meia luz é factível, pode deixar ali, a gente pelo menos tem uma ideia legal do que é a casa. Yourself like, alright, so in the kitchen before where you was talking about the thing falling down? Tá, beleza. Tá, beleza. Ok, a gente falou na primeira parte
de que a diferença entre casas abandonadas e casas assombradas. Bom, nenhuma casa realmente abandonada, ela é 100% assombrada. Por quê? Porque o fator que faz com que essas casas tenham energia são as pessoas, os moradores. Se a casa está abandonada, não tem o porquê ter consciências de entidades perdidas, em sua maioria. Então, o que acontece? É factível essas casas não terem as devidas energias. Pode ter um ou outro espírito que está passando por lá e não necessariamente está habitando aquela casa. É mais factível eles permanecerem em nossas casas, onde nós estamos convivendo, porque nós trocamos energias. Papai, mamãe, seus filhos, vovô, vovó, titio, titia, toda uma combinação de energia. Todos estão conectados. O elo familiar é importante, então você troca realmente afetividades, você às vezes briga, discute, tem raiva, ira, ódio, entre outros aspectos. Beleza, né? Essa é a família brasileira. Ame e odeie, é normal acontecer isso. Então, mediante a isso, nós temos altos e baixos de energias. O que é alto e baixo em termos de energias? Tem dia que a gente está bem, tem dia que não estamos bem, tem dia que nós estamos bravos, tem dia que nós estamos calmos, tem dia que nós queremos matar alguém, tem dia que a gente quer amar alguém. O ser humano vive em altos e baixos. É difícil achar uma constância emocional, mas isso deveras é interessante porque nós observamos nosso comportamento e nós sabemos ponderar. Nós podemos ter um pouquinho de cada coisa, mas não muitinho de cada coisa. Vale a pena fazer essa ponderação. Beleza. Dentro dessa casa, então, existem energias? Sim, da família que habita e da família que habitou, uma vez que essa casa já realmente foi habitada e eles compraram a um preço muito mais barato, tendo em vista que alguma desgraça aconteceu aí. Não é bem assim que funciona, né? Porque, quer dizer, então que a casa da Shana Richthofen vai ser vendida por 1 centavo. Eu compraria a casa, expurgaria aquelas energias, mas gravaria um testando o demo nervoso pra nós. Sacanagem, mas seria legal gravar alguma coisa lá pra ver se realmente tem algo lá dentro. Mas quando nós não pode, né, fazer o quê? Todas as casas podem vir a ter espíritos? Podem vir a ter espíritos. Não tem como predeterminar que todas as casas tenham espíritos, mas elas podem vir a ter espíritos, ok? Neste cômodo, nesta cozinha, existe uma energia? Sim, existe. E eu vou falar para vocês, em termos de energia, e muitos que passaram pelos tratamentos que nós disponibilizamos aqui no canal, e principalmente as análises de casa, vão entender o que eu vou falar. Certos lugares da casa geram incômodos às pessoas. Então, muitas pessoas, por exemplo, podem se sentir desconfortáveis na cozinha. Te dando um exemplo, ok? Vamos supor que o teu pai sempre brigue com você na cozinha. Toda vez que você vai, sei lá, jantar com ele, rola uma discussão. Toda vez que você vai tomar café da manhã com ele, rola uma discussão. A forma pensamento da raiva, da briga, fica na cozinha. Quando o teu pai entra na cozinha, essa forma pensamento entra diretamente junto a ele e faz com que ele dispare a mesma sensação, a mesma percepção, as mesmas palavras constantemente. São formas pensamento que fazem o vício daquela atitude, daquele comportamento, ok? Isso é um ponto. Segundo ponto é, essas formas de pensamento podem atrair espíritos? Podem. Quando é uma forma de pensamento de raiva, de ódio, de briga, de discussão, ela fica no ambiente e depois ela vai esvairindo, mas pode levar tipo 1, 2, 3 semanas para que ela saia, dependendo obviamente de caso para caso, mas em média é isso. Energias que são atraídas por isso podem ser de obsessores de raiva, pessoas que morreram no seu estado raivoso. E isso nós aprendemos dentro do budismo tibetano e não no espiritismo, viu, espíritas? É dentro do budismo tibetano que nós temos acesso às consciências e como realmente elas vão vibrar dentro desse princípio do bardo, ou mesmo no samsara, ou dentro
né, da roda da vida dentro dos reinos que são predeterminados pelo budismo tibetano. Então, aqui nós temos um obsessor. Que tipo de obsessor que é, tio Spook? Primeira coisa que eu vou falar para vocês é, eu tenho quase certeza, que a mulher da dona da casa, ela deve sentar realmente por aqui e o cara aqui. Por quê? Porque a proximidade desta figura, que é este obsessor, se perfaz nesta região da cozinha. O que realmente representa que ele está conectado a quem senta aqui. Quem senta aqui tem um fator, então, de ignição dos seus problemas, da sua raiva, de crises de histeria, que é o que esse obsessor feminino vibra. Então, vamos supor que você tem uma pessoa da sua casa, uma família, que passe por certos problemas emocionais. Sua mãe está passando por um processo de desequilíbrio, às vezes. O que acontece? Nós temos altos e baixos na vida e, às vezes, nosso emocional, ele tende realmente a extrapolar. E aí a gente passa por limites que até nossa mente não consegue mais controlar as nossas emoções ou entender o racional das nossas emoções. E aí nós tornamos pessoas angustiadas, aflitas, nervosas, ansiosas. Então, quando ela senta aqui, este obsessor perfaz. Então faz com que ela fique inquieta, agressiva, que faça com que ela tenha esse fator de ignição das suas emoções. Por quê? Porque na primeira parte do vídeo, notou-se que realmente ela tem esses problemas emocionais. E este pode ser um fator de ignição para que isso ocorra. Dentro da playlist Spook Murder Houses, a gente já explicou a vocês como se dá esse fator. Existe uma influência mental, existe uma influência emocional e existe uma influência sobre as vontades. Então, eu recomendo que vocês assistam essa playlist específica, que é o Spook Murder Houses, para vocês entenderem como acontece a influência de certas consciências de uma maneira mais incisiva sobre uma pessoa. E como a própria pessoa possui camadas para poder predeterminar até onde essas influências podem vir. Então, eu acredito que realmente, pela incidência, ela sente aqui. E ele possa vir sentar aqui. Aqui realmente pode ser ou ele ou o filho, tá? Mas aqui eu acredito que seja muito ela, porque a incidência desse obsessor de histeria se faz muito forte. Yeah. It's like, ain't that scary when he's telling you during the day? Yeah. But at nighttime, when you're in here and you see like just things up there that are during the day pretty normal, if I heard something crash right now, that would totally have me go, you know what I mean? That would shock me. Tá, ela tá aí. Just shocked him. Yo, you know what? Let's do this real quick. Remember how we said we were gonna set up a static cam? Yeah. Let's put the water bottles up there. I'll give you like 3 or 4 of them. Eles vão colocar garrafas de água na pia para testar o vento do ar-condicionado, se pelo menos está movendo as coisas ou batendo nas coisas. Eu não entendi para que isso, mas vamos ver. The ledge to test the ledge. Vamos ver. O que é isso que vai acontecer? So we have Tá, colocaram em cima 3 bottles, da one mesa. empty, one half full, Então tem aqui uma garrafa cheia, uma média e uma vazia, né? one full. That way, if it is the air conditioner, we would expect Ah, the vá. light one to fall and not any of the full. Tá, então quer dizer que eles vão medir se realmente a garrafa pode cair. Assim, vamos lá. Aí a gente vai entrar naquele critério que é o básico do básico do básico. Espíritos movem a matéria? Não. Ai, tio Spook, eu tenho certeza, o espírito jogou um prato nas minhas costas. Ai, tio Spook, eu tenho certeza. Meu Deus do céu, eu tomei uma garrafada outro dia na cabeça, eu tenho certeza que foi um espírito. Porra, tio Espírito, tio Espírito, eu tenho certeza que o Spook me jogou uma pedra na rua, né? Invertendo as situações. Mas, não. Espíritos não vão mover a matéria. De novo, acontece com vocês? Dentro do achismo acontece, dentro do fundamento, não. Eu gravo pro canal Spook Houses há 6 anos e a gente tem a playlist do Testando Demo, onde a gente tenta realmente comprovar se espíritos podem mover esse tipo de matéria. Sabe, eu tenho muita coisa aqui na minha mesa, eu tenho uma cadeira aqui na minha sala. Eu gostaria muito de tomar a cadeirada de um espírito, mas isso não acontece. Quantos espíritos vocês acham que realmente me odeiam quando eu entro na casa de uma pessoa e eu vou expurgar essas consciências de uma casa? Muitos.
Muitos espíritos me odeiam. E por que eles não me atacam naquela hora? Por que eles não me fazem um mal naquela hora? Por que eles não me dão uma voadora no peito e me derrubam naquela hora? Porque espíritos não movem a matéria. Talvez um grupo de espíritas realmente alimentem isso, talvez Hollywood alimente isso, talvez as pessoas queiram que isso aconteça, mas não acontece. E eu falo porque eu também gostaria que acontecesse. Porra, seria uma comprovação do caramba se isso acontecesse, não é mesmo? Imagina que legal, a gente poderia estar vendo Jimi Hendrix de novo no palco tocando guitarra. Mas isso não acontece. A gente poderia estar em casa e o controle remoto, sabe, levantar e mudar realmente tranquilamente de canal e você de repente está vendo um filme lá, sei lá, de terror, que o espírito quis lembrar alguma coisa. Oh, que saudade, né? Não vai acontecer, o controle não vai levantar e você vai ver ali uma figura mexendo na televisão. Eu gostaria que isso acontecesse, mas isso não acontece. De novo, como eu falei na primeira parte, nossa crendice, nosso achismo cria esse mundo fantasioso de Nárnia, partindo do princípio de que espíritos vão mover a matéria. Não. O único fator realmente que interessa aos espíritos é voltar à sua existência se conectando a nós. Aí gera realmente o fator da proximidade sobre nós, a influência sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções e sobre a nossa vontade. E se conectando faz com que a incidência de número maior de vícios, de atitudes erradas, comportamentos errados, que realmente não sejam justificados pela sua personalidade ou pela o seu comportamento natural, mas sim por uma possível influência de alguma coisa que te levou a fazer um mal a alguém. Entende? Lembrando, comprovado que não sejam fatores psicológicos da sua natureza ali ruim, né? Então, isso daqui não tem fundamento. Vocês vão ver se o ar-condicionado é forte, capaz de derrubar uma garrafa. Beleza, concordo. Mas vê se realmente, se é o ar-condicionado ou se é um espírito, aí de novo é partir para a ignorância. Porque senão as garrafas de água que estão em cima da pia agora, ou no balcão, todas estariam no chão. Todas. Porque o espírito ia derrubar. Um espírito raivoso, enfurecido comigo, ia derrubar as garrafas. Ou ia fazer com que as cadeiras levitassem. Mas isso não acontece. Talvez na cabeça de pessoas que realmente não tenham essa percepção ou não tenham um racional sobre a questão espiritual para entender o que são o limite da espiritualidade. Olha lá. Parece pegadinha. Escolhe uma garrafa. I could set up a camera on those, so we got it on that all night long. Tá bom, vamos lá. Like what they've said, this has happened a bunch of times. So I'm hoping we'll be able to get something with this. Like things out, like you just don't know. Yeah. I have to find out. Honestly, like. Aham. Ok, beleza. Provavelmente eles vão filmar no quarto. Tá. A gente achou um obsessor aqui, que é um dos motivos dos problemas que ocorrem com as pessoas na casa. O que são esses problemas? Vamos lá. Três pessoas, né, uma família se muda para uma casa e algumas coisas começam a acontecer. Mas não essas questões de, o quadro caiu, a coisa... Não, isso é uma idiotice. Estamos falando do que é real, palpável. São os desequilíbrios, as brigas, os conflitos pioram, essas noites mal dormidas, as presenças dentro de casa, as percepções ruins que afetam esses indivíduos. E a gente tem um real aqui motivo que possa estar realmente afetando os três simultaneamente. Aquele obsessor feminino que está na cozinha vai agir sobre a mulher, mas não sobre o homem e sobre o rapaz, que o filhinho, né? O filho, né? De maneira direta não, indireta vai, né? Por influência da mulher. Porém, o que está aqui vai afetar os três de uma maneira direta. Existe algum fator muito curioso e que eu já percebi que antigamente acreditava-se que todas as casas elas possuem uma energia.
Uma história que parte do princípio da criação dos domovois. Domevoi é uma crendice popular, eu acho que da Rússia, sei lá, da Europa, onde acredita-se que todas as casas têm uma energia. É a energia da casa, ok? Essa energia da casa, ela é composta por todas as energias dos seus moradores. É como se fosse uma grande geleca, tá? Essa energia, ela vai agir sobre todos que estão lá dentro. Perfeito? Perfeito. Agora imagina o seguinte, acontece realmente alguma coisa ruim nessa casa e as pessoas se mudam mediante algo muito ruim que aconteceu. Só que o domevoi fica na casa, ou seja, a energia daqueles que se foram permaneceu lá como um registro. E chega uma família 6 meses depois. Essa energia está lá e eles vão entrar em conflito com a energia daqueles antigos moradores. Essa energia dos antigos moradores vai influenciar diretamente essa família. É como se fosse um processo de adaptação. Então vocês vão ter problemas sérios para habitar uma moradia. Esse apartamento eu me mudei recentemente. Isso aqui que vocês estão vendo, eu me mudei faz pouco tempo. Muito bem. Meu contrato de locação de imóvel do imóvel anterior terminou e aí o proprietário pediu o imóvel para poder vendê-lo. Sem problema, tá no seu direito legal, beleza, estou caindo fora. Mudei para cá. Foi uma mudança rápida para que a gente pudesse gravar vídeo, para que a gente pudesse tocar a vida e pelo menos já ter um porto seguro para poder continuar ali nosso trabalho, tá? Quando a gente se mudou para cá, as primeiras noites foram bem complicadas. Por quê? Porque existia um domevoi aqui dentro desse apartamento, ou seja, a energia daqueles que habitaram aqui. Principalmente a energia daquele que morreu aqui. E isso a Dani percebeu. Ela me comunicou, porque eu tô nem aí, eu não me importo, sabe? Eu deixo a coisa. Eu fico observando, eu quero ver o comportamento. É como se eu fizesse uma análise real desse ser e dessa consciência que trafega pela casa. Eu quero saber o que ele está pensando, eu quero saber o que ele vai fazer. E isso faz com que a gente possa predeterminar pelo menos um princípio de conexão com essas consciências. É legal, eu gosto. Mas a Dani ficou incomodada e a gente encaminhou essa consciência e esse conjunto de energias, de novo, para o que nós chamamos de roda da vida. E o ambiente ficou propício a ser habitado. Acabou. Só que ninguém fez isso nesta casa. E aqui nós temos a energia dos antigos habitantes. E como essa energia ela é apresentada? Essa energia é apresentada por uma única criatura que tem total liberdade de trafegar. Então quer dizer que, se essa criatura é um domevoi que está realmente sob a influência ou influenciando todos da casa, ele pertence à casa, aquela mulher, ela já veio com a dona. Se aquela mulher então já veio com a dona, porque ela não pertence à casa, significa então que ela já tem essa influência. Porque observando agora, tendo essa percepção, aquela senhora está conectada diretamente sobre a influência daquela mulher. O que vocês têm que entender é que um espírito ele não precisa caminhar junto a você para estar conectado realmente. Vamos supor, eu falo isso até porque eu já vi e já passei por isso. Você acorda às 6 horas da manhã, toma o seu café, 7 horas da manhã, vai para o trabalho, chega às 8. Você tem a sua casa e você tem o seu trabalho. Uma parte da sua energia fica na sua casa, uma parte da energia vai para o trabalho, ok? Os seus obsessores, eles não necessariamente vão te acompanhar para o seu trabalho. Eles podem ficar em sua casa te aguardando, para que quando você voltar, ele esteja te esperando. É por isso que muitas pessoas, quando chegam em casa, às vezes até se sentem mal. Porque é como se a energia da casa estivesse te esperando. Se você tivesse essa percepção de que na sala estivesse alguém te aguardando. E tem pessoas que relatam isso. Onde a casa passa a ser um ser desconhecido a você. Aqui, nós temos a energia da casa que gera conflito com qualquer família que venha a entrar. É como se ele predeterminasse dizendo, a casa é minha, vai embora. Eu já passei por isso, muitas pessoas já passaram por isso, tá?
ele tem essa necessidade de falar, a casa é minha, vá embora. Então as pessoas começam a ficar acuadas, as pessoas começam a se sentir desconfortáveis, as pessoas começam a não se sentir bem dentro dos próprios ambientes. Aquela energia da cozinha é uma energia de uma consciência, uma pessoa que faleceu, que está ligada a uma agressividade, a um processo de histeria, e não a casa. Então ela está conectada a quem senta lá. Se ela já está conectada, significa que possivelmente ela esteja acompanhando esta senhora. Ela fica na cozinha, mas ela está conectada diretamente à senhora e não à casa. Ela vai acompanhar aquela senhora, ok? Mas lembrem-se, ela não precisa estar grudada à pessoa. Existem pessoas que se sentem bem saindo de casa e na hora que voltam se sentem mal. A gente já teve caso aqui no canal sobre isso e já visitamos 2 casas de pessoas que alegavam realmente que quando entravam em casa passavam mal e quando saíam de casa se sentiam bem. Por que será? Porque é como se aquela energia estivesse esperando por ele e o abraçasse. Então gera esse desconforto, gera o fator de ignição. Esse daqui, não. Esse daqui gera o fator de vou lhe repelir da casa, eu vou retirá-lo da casa. Você não é bem-vindo, você não é aquele que realmente habitou aqui. Porque é como se ele esperasse quem habitou a casa. Ele está esperando a pessoa que habitou essa casa. E isso é o que acontece na vida de todas as pessoas. É assim que o mundo espiritual ele vai se conectar, é assim que o mundo espiritual vai agir. Ok? Isso aqui é um demônio? Não é um demônio. Isso aqui é simplesmente um obsessor, ok? Os domevois, essa coisa que a gente fala de um arquétipo, dizendo que é o conjunto das energias de casa, é como se fossem as formas, pensamento e todos os obsessores daquela família que se mudou. Eles podem permanecer ali. Se aquela energia realmente for um conjunto de várias energias, elas vão ser uma densidade tão forte que aí sim a gente pode começar a ter percepções de que certos fatores que agem pela vibração desse ser sobre a parte elétrica e hidráulica de uma casa. Por quê? É como se fosse uma grande bomba atômica. Ele vai vibrar de uma maneira tão forte, tão agressiva, que todo fator de parte elétrica das lâmpadas vai começar a entrar em curto. E um fator disso é quando a gente grava na casa das pessoas e mostra, fala, ó, essa lâmpada aqui tá queimada porque aqui tem uma energia densa no canto. O cara vai tentar ligar e não acende a luz. Fala, pô, como é que você sabia que esta lâmpada em específica estava queimada? E isso a gente já gravou para vocês, para que vocês entendam que como funciona essa parte das formas pensamento e a densidade dessas consciências sobre fatores que realmente aí sim são estático ou elétrico. Mas mover coisas, espíritos não movem. A vibração dele vai agir sobre o fator da corrente elétrica, mas não vai mover a coisa. De novo, eu tenho um refletor gigante aqui de 135 watts. Por que essa porcaria não caiu na minha cabeça? O obsessor não chegou e pau! Que ele gostaria. Porque ele não move esse objeto. Porém, se eu tiver um grande obsessor aqui neste canto, ele eventualmente poderia fazer com que essa luz pisque, mas não necessariamente derrubar e bater em cima de mim. Então ele pode criar um fator estático ou elétrico que chegue a piscar uma lâmpada. Lembrando, desconsiderando que sua casa tenha problemas elétricos, ok? E isso é importante. Então se você acha que tem um espírito na minha casa que está causando isso, chame o eletricista. Ele vai olhar, vai ver se realmente a tomada está ok, se a fiação está ok, se a lâmpada está ok. Desconsiderando todos esses fatores, aí sim, quem sabe a gente possa vir a olhar sobre a ótica espiritual. Eu, como clarividente, sei. Se tiver algum espírito aqui, eu sei aonde ele vai estar. E aí eu posso predeterminar dizendo, ele está sobre uma lâmpada. Se essa lâmpada piscar, pode ser realmente pela densidade desse ser. Ok? Bom, é o seguinte.
Eu sei que o papo, a gente tem muito que conversar para que vocês entendam e a gente chegue a um ponto mais elucidativo para que vocês compreendam o que acontece em suas casas. Mas a gente vai fazer essa pausa agora para que a gente possa realmente continuar a analisar. É uma aula para vocês, para entenderem cada vez mais a espiritualidade sobre suas casas, ok? Então a gente vai fazer essa pausa. Como recadinhos finais, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que, por meio de técnicas alternativas, a gente consiga complementar a medicina tradicional. Complementar e nunca substituir. Nós complementamos tratamentos físicos, emocionais e mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casa. Para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com, onde vocês vão se informar com o que realmente nós ofertamos ou oferecemos de tratamentos a vocês, os serviços, bem como os valores disso, uma vez que eu sou um terapeuta alternativo e não um espírita. Muito bem. Para aqueles que querem ajudar o canal, existem 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo, torna-se membro do canal, aí doando R$8, o que nos ajuda muito. Também tem o sistema PayPal, que também encontra-se aqui abaixo. Só você copiar esse link, jogar no seu navegador, e aí você pode doar o valor que você puder ou quiser. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.